Fogel NAO para de contratar e repatriou o jogador do Liverpool agora. Palmeiras está interessado na contratação de Júnior Santos, do Botafogo. Fez sondagem e já recebeu informações sobre preços e condições. A informação é da jornalista Joana de Assis, do Sport TV. Segundo a repórter, o Atlético Mineiro é concorrente do Palmeiras pelo atacante de 30 anos, que renovou o contrato com o Botafogo até 2027. De acordo com a imprensa turca, o Trabzonspor tem interesse e já fez proposta oficial pelo Raio. O filme A Rede Social exemplifica a lógica de investidores em tecnologia, que apostam em ideias de alto potencial para compensar risco. Uma abordagem comparável à estratégia da rede multiclubes, explicada por Tairo Arruda em 2024 no podcast da Botafogo TV. Nesse modelo, a prospecção e valorização de jovens talentos seguem o princípio de um portfólio, embora nem todos atinjam sucesso. O retorno dos que triunfam justifica o investimento, enquanto o uso de mapeamento, análise de dados e técnicas avançadas maximiza o acerto e reduz os erros. Quando falamos em Botafogo Way, estamos nos referindo a algo que vai além de um simples estilo ofensivo de jogo. Trata-se de processos estruturados que geram resultados dentro e fora de campo. Hoje, graças a um futebol mais físico, associativo e uma identidade de jogo cada vez mais consistente, os jogadores do Botafogo são altamente valorizados por scouts e plataformas de análise internacionais. Um exemplo é a ferramenta Ice Sports, cuja assinatura anual custa o equivalente ao preço de um apartamento em várias regiões do Brasil. Essa plataforma utiliza indicadores como valor de transferência esperado, ETV, estilo de jogo, nível atual e potencial do atleta, fatores como possibilidades de desenvolvimento, chances de tempo em campo, estilo de jogo do clube atual influenciam nas avaliações. Recentemente, em uma análise para o Ajax, a ferramenta apontou John como o goleiro ideal para a equipe, o que explica sua associação recente a clubes da Premier League. O Botafogo faz parte de um modelo de negócios que uma das premissas é a valorização de jovens atletas dentro da própria rede, no qual até o estilo de jogo desempenha um papel estratégico. Na última década, clubes como Porto, Benfica, Lyon e Ajax têm se destacado por buscar talentos em mercados produtores, como África e América do Sul, desenvolvê-los e revendê-los por valores de 4 a 5 vezes superiores ao custo inicial. Se analisarmos a proposta por Jair sob a ótica do mercado nacional, é algo fora da curva e supervalorizado. No entanto, ao observar pela perspectiva do mercado europeu, trata-se de mais uma aposta estratégica, como aquelas que investidores fizeram em Zuckerberg dentro de uma estratégia de portfólio. Hoje, o Botafogo possui a capacidade de realizar transferências alinhadas ao padrão europeu, com foco no retorno esportivo ao longo do tempo e na consequente valorização dentro da holding. Jair não é o Messi da zaga, ou o Maldini brasileiro, mas seu talento já despertou o interesse de grandes clubes. Na última janela de transferências, recebeu uma proposta do Porto próxima a 15 milhões de euros. E havia perspectivas concretas de novas investidas nessa janela de janeiro. Suas características correspondem ao perfil de zagueiro que o mercado europeu mais valorizou na última década, algo que os scouts e plataforma monitoram. Avaliar um jogador hoje vai muito além das nossas impressões enquanto petiscamos azeitonas e tomamos uma cerveja. O mercado se baseia em dados, análises detalhadas e projeções de desempenho. O Botafogo se encontra em um cenário estratégico, onde o investimento em Jair no mercado nacional evidencia sua capacidade de atrair e desenvolver jogadores que, no passado, buscariam o próximo passo em clubes como Benfica, Ajax ou Porto. Esse tipo de contratação é crucial para abrir caminho à chegada de novos talentos do futebol brasileiro, consolidando o clube como um destino atrativo dentro dessa faixa de mercado. Com 3 propostas da Europa para 2025, além da possibilidade de reforçar o Lyon, Luiz Henrique vai escolher o seu próximo clube. Acionista da SAF do Botafogo, John Texas já aprovou as ofertas, consideradas interessantes financeiramente, informa o site GE nesta quarta-feira, 8/1. Se a escolha de Luiz Henrique for pelo Lyon, John Texas deseja um empréstimo ao Botafogo no meio da temporada para disputar o Super Mundial de Clubes. Contudo, o staff do jogador considera que a hipótese não é viável, pela vontade dele de se consolidar na Europa. Roberto Firmino faz transferência inesperada para o Botafogo, uma nova era no futebol brasileiro e uma movimentação surpreendente e histórica para o futebol brasileiro. Roberto Firmino, um dos maiores nomes da geração atual e ícone da seleção brasileira, acaba de ser anunciado como o mais novo reforço do Botafogo. O anúncio oficial foi feito pelo clube alvinegro nesta segunda-feira, no início da tarde, por meio de suas redes sociais e do seu site oficial. Firmino, que estava jogando no futebol europeu com destaque na Premier League, após longos anos no Liverpool, chega ao Rio de Janeiro para dar início a um novo capítulo em sua carreira.
aos 33 anos. O jogador, que se tornou referência internacional, é conhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo. Acima de tudo, sua versatilidade no ataque. Sua chegada ao Botafogo promete movimentar ainda mais o mercado brasileiro e reacender a paixão dos torcedores. O contexto da transferência nos últimos meses, especulações sobre a possível saída de Firmino do futebol europeu começaram a ganhar força. Embora o atacante tenha sido um pilar no Liverpool por mais de 7 anos, sua decisão de deixar o clube no final de 2024 e a busca por novos desafios já indicavam que o ciclo na Europa estava se encerrando. O Botafogo, que vinha demonstrando interesse em reforçar seu elenco com jogadores de peso, aproveitou a oportunidade para trazer Firmino de volta ao Brasil, mais precisamente ao Rio de Janeiro, sua cidade natal. De acordo com fontes próximas ao jogador, Firmino sentiu que era o momento de retornar ao Brasil e viver a experiência de atuar em um clube tradicional como o Botafogo, que tem se esforçado para se reinventar e competir no mais alto nível do futebol nacional. A proposta do clube carioca, que inclui não só um contrato atraente, mas também o desejo de construir uma equipe vencedora em torno de sua estrela, foi um fator decisivo para o jogador aceitar o desafio. A importância de Firmino para o Botafogo. A chegada de Firmino ao Botafogo não é apenas uma aquisição de um grande nome, mas uma verdadeira mudança de paradigma para o clube carioca. O Botafogo tem investido fortemente em contratações de peso e na reformulação de seu elenco, buscando recuperar seu prestígio no cenário nacional e internacional. A contratação de Firmino, um jogador com enorme bagagem internacional e uma carreira de sucesso em clubes de elite, é um reflexo dessa ambição. O atacante será um ponto de referência para a equipe, trazendo uma mentalidade vencedora e experiência de títulos internacionais, como a Liga dos Campeões da UEFA. Com sua chegada, o Botafogo reforça seu setor ofensivo, onde Firmino deverá atuar como centroavante ou até mesmo como meia ofensivo, dado sua versatilidade em diferentes funções no ataque. A expectativa é de que ele faça dupla com outros jogadores talentosos do elenco, potencializando o poder de fogo da equipe. A repercussão da transferência nas redes sociais. A chegada de Firmino ao Botafogo causou um verdadeiro alvoroço entre os torcedores do clube e também entre os admiradores do futebol brasileiro em geral. O Fogão, como é carinhosamente conhecido, ganhou ainda mais destaque na mídia, especialmente entre os fãs que sentem uma enorme saudade de ver grandes nomes jogando no Campeonato Brasileiro. A chegada de Firmino traz não apenas a expectativa por gols e atuações de classe, mas também pela presença de um ícone que pode ser um líder dentro e fora de campo. Além disso, o anúncio de sua transferência tem gerado discussões sobre o futuro do futebol brasileiro, com muitas pessoas destacando a importância de trazer jogadores de alto nível para a Liga Nacional, em um momento onde o Campeonato Brasileiro vem crescendo em visibilidade e competitividade. Firmino, com sua habilidade e histórico vitorioso, certamente se tornará uma referência para os jovens jogadores e um exemplo de profissionalismo para o futebol nacional. O impacto para o futebol brasileiro. A transferência de Firmino é um sinal de que, aos poucos, o Brasil começa a recuperar o status de destino de jogadores de elite. Nos últimos anos, muitos jogadores brasileiros optaram por seguir suas carreiras no exterior, mas o retorno de Firmino pode abrir as portas para outros grandes nomes do futebol mundial considerarem o Brasil como uma opção viável, seja no fim de suas carreiras ou para dar novos passos em suas trajetórias. Além disso, a presença de Firmino no Botafogo pode aumentar a atratividade da Liga Nacional para patrocinadores, investidores e fãs do futebol global. É um movimento que pode ajudar a elevar o nível do futebol brasileiro, trazendo mais visibilidade e prestígio para clubes que buscam retomar seu protagonismo. O futuro de Firmino no Botafogo. Embora o impacto imediato seja inegável, a pergunta que fica no ar é o que o futuro reserva para Firmino no Botafogo. Com uma carreira recheada de conquistas no Liverpool e na seleção brasileira, Firmino tem tudo para ser uma peça-chave no projeto do clube, que sonha em retornar aos dias de glória. Sua experiência internacional, habilidade técnica e capacidade de liderança dentro de campo são ativos valiosos para a formação de um time que disputa títulos nacionais e internacionais. Se Firmino for capaz de replicar em solo brasileiro o sucesso que teve em sua carreira europeia, ele não apenas será lembrado como um dos grandes nomes do futebol brasileiro, mas também como uma lenda do Botafogo, clube que, com sua chegada, espera iniciar uma nova era de conquistas e vitórias. Conclusão. A transferência de Roberto Firmino para o Botafogo é um marco no futebol brasileiro de 2025 e uma prova de que os clubes nacionais estão prontos para brigar de igual para igual com os gigantes internacionais. Firmino, com sua classe e carisma, chega para liderar um projeto ambicioso e, quem sabe, devolver ao Botafogo o lugar que ele sempre mereceu no topo do futebol brasileiro. Agora,
A torcida alvinegra tem motivos de sobra para sonhar com um futuro brilhante, ao lado de um dos maiores talentos que o Brasil já produziu.